A luz do final da tarde invadia o salão principal do bistrô, cortando as partículas de poeira suspensas no ar como raios dourados. Era aquele momento mágico, quase etéreo, entre o pico do almoço e o burburinho do jantar, quando o cheiro de café forte, amadeirado e ligeiramente queimado se misturava ao aroma doce e reconfortante dos croissants recém-saídos do forno que repousavam na vitrine de vidro polido. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo distante zumbido do tráfego da metrópole lá fora e o suave shhh rítmico de uma máquina de expresso esfriando, exalando vapor residual. Elara, com os cabelos presos firmemente numa rede escura, passava um pano de linho sobre a mesa de carvalho maciço perto da janela. Ela deslizava o tecido, sentindo a leve resistência da madeira envelhecida e polida, pensando na forma como a luz do sol se comportava ali, sempre inclinada, sempre com uma palidez que prometia dias mais frios. Era um ritmo, essa dança de limpeza e preparação, que ela conhecia há anos. A música ambiente, suave e instrumental, quase se dissolvia no barulho interno da sua mente, um murmúrio constante de listas de afazeres e promessas silenciosas de descanso futuro. Ela se deteve por um instante, o braço parado no meio do movimento, observando o reflexo distorcido de seu próprio rosto no vidro escurecido. Um vinco de preocupação marcava o canto dos seus olhos, um mapa sutil das muitas madrugadas e turnos duplos que ela havia enfrentado. Ela podia quase sentir novamente o calor reconfortante do antigo fogão, a lenha de sua avó, uma memória que surgia frequentemente ao sentir o calor do vapor da cozinha. Lembrava-se da textura pegajosa da massa de pão nas suas mãos pequenas, do cheiro de fermento e esperança que pairava na casa. Não era apenas cheiro. Era a essência de um tempo em que as coisas pareciam mais lentas, mais simples, menos pressionadas pela urgente necessidade de progresso e números. O balcão de serviço, revestido de aço inoxidável, refletia a luz de maneira fria, contrastando com o calor acolhedor das mesas. O cheiro de detergente cítrico, usado para limpar a cafeteira, perfurava momentaneamente o ar, mas logo era engolido pelo perfume persistente das flores secas, colocadas em pequenos vasos decorativos, um toque de gentileza no ambiente de negócios. Ela pegou uma pilha de guardanapos de tecido, dobrando cada um em triângulo perfeito. A precisão deste ato era quase meditativa. Ela sentia a rigidez do engomado, a aspereza do algodão pressionado contra a palma da mão. Cada dobra era um pequeno ato de ordem, num mundo que muitas vezes parecia caótico. Essas eram as minúcias que formavam a tapeçaria do seu dia, o peso exato de uma bandeja carregada, o timbre da voz de um cliente impaciente, a cor particular do pôr do sol que ela podia ver através da fresta da porta de serviço. Um cliente havia saído apressadamente há cerca de 20 minutos. Um homem de terno escuro, com uma aura de importância e pressa que era comum entre os frequentadores daquele estabelecimento sofisticado. Ele havia deixado para trás apenas uma xícara de porcelana com um resíduo escuro de café expresso no fundo e uma mancha circular de umidade sobre o pires de cerâmica. Elara recolheu a louça. O calor residual da xícara era quase imperceptível, mas de alguma forma transportava a urgência daquele homem. Ela se perguntou como fazia sempre sobre a vida daquelas pessoas que passavam por ali em alta velocidade, que discutiam contratos e investimentos com a mesma facilidade com que pediam um copo d'água. Será que eles paravam para sentir o cheiro do ar, para notar a beleza discreta de um arranjo floral? Ela se virou para a estação de serviço, onde pilhas de pratos aguardavam organização. Os sons da cozinha eram abafados, um murmúrio constante de panelas e ordens sussurradas, como o bater de ondas distantes. Ela podia visualizar, mesmo sem olhar,
O brilho das facas penduradas magneticamente, a brancura estéril dos aventais dos cozinheiros, o vapor denso que emanava das panelas de cozimento lento. Tudo ali era uma máquina bem azeitada, movida pela repetição e pela promessa de satisfação ao paladar. Elara parou ao lado da mesa mais uma vez, e foi então que seus olhos registraram algo fora de lugar. Não estava sobre a mesa, mas discretamente aninhado sob a cadeira de couro escura onde o homem apressado havia se sentado. Não era um telefone, nem um guarda-chuva esquecido. Era uma pasta de um couro rico, texturizado, que parecia exalar seriedade e importância. Um pensamento fugaz sobre a sua velha caixa de cartas, guardada em casa, veio à mente. A textura daquele papel envelhecido, amarelado pelo tempo, o cheiro de naftalina e memórias doces. O peso daquela caixa, que não era físico, mas emocional, era a âncora que a mantinha firme. Ela se lembrava de uma tarde chuvosa, quando ela e sua tia costuravam retalhos, sentindo a fricção do tecido novo contra o velho, a agulha perfurando o material com um som suave e satisfatório. Esses pequenos flashes de vida passada, de bondade simples e de laços inquebráveis eram a verdadeira riqueza que ela guardava. A luz continuava a diminuir e o ambiente do bistrô, antes iluminado pelo sol, assumia um tom mais sério, mais introspectivo. O aroma de pão fresco era substituído lentamente pelo cheiro de azeite quente e alho que começava a vazar da cozinha, anunciando a chegada da noite. A antecipação da noite pairava no ar. A sensação de estar em pé por tantas horas já era familiar. Uma dor surda nos arcos dos pés que ela ignorava com a eficiência de um profissional treinado. Ela podia sentir a aspereza da sola de borracha dos seus sapatos antiderrapantes contra o chão de mármore frio e polido. O mundo exterior parecia distante, filtrado pela grossa vidraça. As buzinas eram apenas ecos melancólicos. A vida real, a vida intensa, acontecia ali, no micro-universo do serviço, onde cada sorriso, cada prato entregue era uma pequena vitória da paciência e da dedicação. Ela deslizou a mão sobre a superfície da mesa mais uma vez, garantindo a perfeição do alinhamento das cadeiras, a simetria de cada detalhe. A quietude daquele momento era preciosa, um breve refúgio antes da próxima maré de clientes que viria com a escuridão. O peso da pasta esquecida, que ela agora podia ver claramente, parecia desproporcional à sua aparência, carregado de implicações financeiras e talvez até mesmo pessoais, que faziam o coração de Elara acelerar sutilmente sob o tecido do seu uniforme impecável. O couro era macio, quase sedoso ao toque, e o metal do fecho parecia caro, refletindo a pouca luz restante com um brilho discreto. Ela ponderou sobre o que estaria contido ali dentro, mas a curiosidade era rapidamente substituída por um senso de responsabilidade instintiva, uma ética de trabalho inabalável que havia sido implantada nela desde a infância. Ela podia ouvir a voz suave de sua mãe, ecoando no fundo de sua mente sobre a importância da integridade, de devolver o que não era seu, não importa o custo ou a tentação. A pasta parecia pesada com segredos e com a pressa de um homem poderoso que havia subestimado a força da distração. Ela respirou fundo, absorvendo o cheiro de madeira antiga e cera de móveis, e estendeu a mão para pegar o objeto de couro, sentindo a textura fria e firme sob seus dedos. O dever a chamava, e era um dever simples, mas crucial, de honestidade. O pequeno objeto de valor material se tornava em suas mãos um grande teste de caráter. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A pasta não era apenas um pedaço de couro, era uma declaração silenciosa de importância. Ao segurá-la, a textura do couro envelhecido, que parecia ter sido curtido com o tempo e a urgência, era fria contra a pele quente da sua palma.
Ela podia sentir as minúsculas imperfeições e ranhuras, marcas sutis que contavam histórias de viagens e salas de reunião silenciosas. O peso era distribuído de forma desigual, sugerindo pilhas de documentos densos e talvez algum dispositivo tecnológico compacto em seu interior. A costura, feita com um fio de cor complementar e inquebrável, era impecável, sem um único ponto solto, uma evidência de artesanato de alta qualidade que raramente se via na pressa do mundo moderno. Ela deslizou o polegar sobre a borda levemente elevada, imaginando a dedicação do artesão que havia criado o objeto, um objeto que agora, inadvertidamente, havia se tornado o centro de sua atenção e dilema moral. O café estava agora mergulhado naquele silêncio profundo que sucede à correria da hora do almoço. Um silêncio que permitia que o rangido ocasional dos móveis antigos se tornasse um som monumental, quase audível. A luz que filtrava pela janela alta, já baixa no horizonte, não era mais o brilho dourado da tarde, mas sim um tom azulado e melancólico, que acentuava as partículas de poeira suspensas no ar, dançando lentamente como pequenos planetas em uma órbita invisível. Na mesa onde a pasta fora abandonada, uma superfície de carvalho maciço, polida por décadas de uso, ela podia ver o halo levemente úmido, deixado por uma xícara de café forte, o único vestígio da presença apressada do seu dono, uma mancha que ela, por instinto profissional, logo limparia, mas que naquele momento servia como um marco da distração. A voz de sua mãe, clara e firme, ressoava com uma intensidade que o tempo não havia diminuído, ecoando no silêncio da sala. Não era uma voz de julgamento, mas de ensino, falando sobre o valor intrínseco de fazer o certo, mesmo quando ninguém estivesse olhando, sobre a paz de espírito que vinha de uma consciência limpa. Ela se lembrou de uma ocasião, há muito tempo, na pequena loja de conveniência do bairro, quando era apenas uma criança e havia encontrado uma nota de valor médio caída perto do balcão de doces. A tentação imediata de comprar o chocolate que tanto desejava havia sido forte, uma batalha infantil, mas real. A lição veio imediatamente, não como uma punição, mas como um princípio orientador. A honestidade não era uma transação, esperando uma recompensa, mas sim o alicerce fundamental de quem ela era. Ela se lembrava da sensação de alívio puro, quase físico, ao entregar o dinheiro ao balconista, que a olhara com um sorriso cansado, mas genuinamente grato, um sorriso que valia mais do que qualquer chocolate. Esse sorriso, mais do que qualquer recompensa material, havia gravado a lição em sua alma, tornando-a uma parte inseparável de sua identidade. Seus olhos se fixaram no fecho, o metal frio e polido, que parecia quase prateado sob a luz fraca. Não era um fecho comum, era robusto, com um mecanismo que parecia requerer uma combinação ou uma chave sutil, sugerindo que o conteúdo era mais do que meramente confidencial, era vital. Ao aproximar o objeto de si para inspecioná-lo discretamente, o cheiro de couro se misturava com um leve perfume de papel de alta qualidade, novo, e, talvez, um vestígio imperceptível de colônia masculina sutil e cara. Um aroma de sucesso e seriedade. Era o cheiro de poder e de decisões tomadas em ambientes climatizados e silenciosos, muito distantes do cheiro de café coado e cera de chão que ela conhecia tão bem. Ela sentiu uma pontada de nervosismo. O peso da responsabilidade era maior do que o peso físico do objeto. Era a responsabilidade de deter, mesmo que temporariamente, algo de imenso valor para outra pessoa, um objeto que representava uma intersecção abrupta e inesperada com um mundo que ela apenas observava de longe. Ela apertou a pasta contra o uniforme levemente engomado, sentindo a rigidez do objeto contrastar com a suavidade do tecido.
Seus músculos estavam tensos, não pelo esforço de segurar o objeto, mas pela urgência moral que a impulsionava. Ela sabia que precisava agir, mas o processo de como agir, quem contatar, e a melhor maneira de garantir que o objeto retornasse ao seu legítimo dono sem alarde, exigia um momento de planejamento cauteloso. Ela se permitiu apenas mais um segundo para absorver o silêncio da sala, a quietude do final do dia de trabalho que agora se transformava em uma missão inesperada. Os relógios pareciam ter desacelerado, e a única coisa que importava era o pulso lento e firme em seu próprio pulso, lembrando-a da passagem inexorável do tempo e da necessidade de um movimento determinado. Sua mão, acostumada a equilibrar bandejas cheias de louças, a limpar superfícies com movimentos rápidos e eficientes e a manusear trocos, segurava agora algo que pertencia a um universo completamente diferente, um universo de transações de alto risco e decisões que afetavam milhares de vidas. O contraste era gritante. Ela era a guardiã temporária de um segredo que não era seu, uma ponte involuntária entre a rotina modesta de seu trabalho e a complexidade elevada da vida executiva. Esse papel de intermediária lhe trazia uma estranha sensação de dignidade. Afinal, a verdadeira riqueza não estava na posse, mas na capacidade de resistir à tentação de reter e na firmeza de caráter. Ela pensou na simplicidade de sua vida, na clareza de seus valores, e percebeu que esse objeto complexo e valioso, na verdade, tornava sua própria vida mais rica em integridade. Ela deslizou o objeto para cima do balcão principal, onde a luz da luminária de serviço iluminava melhor o couro escuro, revelando a profundidade da cor, quase preta, com reflexos mogno. O cheiro de café fresco que ela estava preparando para o turno da noite pairava no ar, um aroma reconfortante que a ancorava na realidade familiar de seu emprego, uma âncora necessária diante da magnitude do objeto que tinha à sua frente. Cada detalhe da pasta, desde a leve marca de pressão na lateral, provavelmente causada por ser carregada sob o braço, até o brilho opaco do fecho de metal, gritava profissionalismo e pressa. Ela podia imaginar o rosto preocupado do homem, o reconhecimento tardio de sua perda, a busca frenética que ele estaria iniciando agora, talvez já tendo mobilizado sua equipe. Essa imagem reforçou sua convicção. Não era apenas sobre devolver a pasta. Era sobre aliviar a aflição de alguém, sobre a empatia para com o erro humano. Era sobre demonstrar que mesmo em um mundo apressado e muitas vezes cínico, a decência ainda tinha um lugar, e esse lugar estava ali, naquele balcão de madeira sob a luz amarelada. Ela tocou a superfície lisa mais uma vez, um toque de promessa silenciosa, sentindo a rugosidade quase imperceptível da gravação sutil que ela agora notava na parte inferior, um detalhe quase invisível, que confirmava a exclusividade do item. O caminho para a restituição estava claro, e era um caminho pavimentado pela memória das lições simples e poderosas de sua infância, que agora se manifestavam como força motriz em um cenário inesperado e complexo. O valor real não estava lacrado dentro daquele couro caro, mas sim na ação que ela estava prestes a empreender. Uma ação que pesava mais do que qualquer metal ou papel importante. Uma ação que definia o que ela era. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. Ela deslizou os dedos pela borda chanfrada do objeto de couro, sentindo a elasticidade sutil do material, um sinal inegável de que ele havia sido tratado com o máximo cuidado, talvez por artesãos cujas mãos sabiam o segredo de transformar uma pele bruta em algo que gritava prestígio silencioso. A gravação discreta na parte inferior, quase imperceptível ao toque casual, revelava um padrão geométrico muito pequeno, uma assinatura de exclusividade que não precisava de logotipos gritantes para afirmar seu valor.
Era um valor que ultrapassava o preço da transação, ancorado na raridade e na habilidade empregada na sua criação. Ela ponderou sobre o tipo de vida que exigia tais acessórios. Uma vida de decisões rápidas, de pressões constantes, de aviões e salas de reunião com vistas panorâmicas para a cidade. Uma vida que parecia infinitamente distante do seu mundo de balcões pegajosos, cheiro de café passado e o ritmo reconfortante, embora exaustivo, das bandejas metálicas. O ar na cozinha de serviço, embora mais fresco devido ao sistema de ventilação, ainda carregava o resquício residual de óleo de cozinha e o aroma adocicado e fermentado de pães que haviam sido assados horas antes. Esse cheiro familiar era o seu conforto, o cheiro de casa de trabalho, de rotina mantida. Fora da área de serviço, o salão principal estava mergulhado em um silêncio que só era rompido pelo murmúrio baixo e constante da unidade de refrigeração, um som branco que havia se tornado parte do tecido sonoro de suas noites. As cadeiras de madeira, empilhadas com precisão quase militar sobre as mesas, projetavam sombras longas e distorcidas que dançavam levemente a cada oscilação da luz de emergência sobre a porta traseira, criando uma paisagem de quietude e expectativa. Seus olhos percorreram a superfície desgastada do balcão de madeira, onde incontáveis cotovelos, copos e histórias haviam deixado sua marca ao longo das décadas. Ela se lembrou de uma manhã chuvosa, há muito tempo, quando seu avô, um homem de mãos calejadas e paciência infinita, a ensinara a lixar um pedaço de carvalho. Ele havia insistido que a beleza real não estava na perfeição da superfície, mas na aceitação das imperfeições que contavam a história da madeira. Toda falha tem um propósito, ele havia dito, enquanto o cheiro agridoce do pó de serra enchia o pequeno ateliê. Essa memória simples, tátil, ressoava agora com a complexidade da pasta. O erro da pessoa que a havia esquecido não era uma falha a ser explorada, mas uma vulnerabilidade a ser respeitada. Ela girou a pasta levemente nas mãos, sentindo o peso equilibrado. Era um peso que não vinha apenas dos documentos internos, mas do peso da confiança depositada, mesmo que inadvertidamente. Aquele objeto representava um ponto de intersecção inesperado entre dois mundos que, em circunstâncias normais, jamais se tocariam. O mundo da alta responsabilidade corporativa e o mundo do serviço humilde e diário. O toque da pasta era frio, mas a intenção que a movia era quente, alimentada por um princípio que havia sido forjado na forja das lições de sua família. A luz amarelada sobre o balcão parecia intensificar a cor do couro, conferindo-lhe um tom profundo e quase avermelhado nas áreas de sombra. Ela observou os pequenos pontos de poeira que flutuavam no feixe de luz, girando em lentas coreografias silenciosas, indiferentes ao drama ético que se desenrolava abaixo delas. O tempo, naquele momento, parecia ter dilatado, esticando os segundos em minutos, permitindo que ela saboreasse plenamente a clareza de sua decisão. Não havia hesitação, apenas a serena convicção de que o curso de ação era o único possível. O verdadeiro desafio não era o ato de devolver, mas manter-se fiel ao princípio subjacente, não permitindo que a tentação ou o cinismo social nublassem a simplicidade do correto. Ela podia ouvir o chiado quase inaudível do aquecedor de água voltando a aquecer, um som que marcava o lento avanço da noite em direção à madrugada. O ar lá fora devia estar frio, e ela imaginou o executivo em algum lugar da cidade vasta, sentindo a onda crescente de pânico ao perceber a ausência do objeto. O pânico de perder dados insubstituíveis, informações vitais, o esforço de meses ou anos. A empatia era a chave. Ela já havia sentido aquela vertigem do erro, a sensação fria no estômago quando algo pequeno e crucial era perdido para sempre.
E era essa memória de vulnerabilidade compartilhada, humana, que a impulsionava. A rugosidade da gravação na pasta era tão sutil que exigia uma concentração quase meditativa para ser sentida. Era como um segredo guardado, um detalhe que só o proprietário ou alguém que estivesse examinando o objeto com reverência notaria. Essa descrição era paradoxalmente a maior ostentação. Ela fechou os olhos por um instante, inalando o cheiro de limpeza e o residual de especiarias do dia, ancorando-se no presente antes de iniciar os próximos passos práticos. A mente dela estava cheia de imagens da cozinha de sua avó, onde a regra de ouro era que se algo não fosse seu, ele não teria peso ou valor em suas mãos. Aquele ensinamento agora se manifestava como uma gravidade moral, pesando mais do que qualquer conteúdo valioso lacrado no couro. O relógio de parede, com seu tic-tac baixo e constante que mal era audível sobre o zumbido da máquina de gelo, indicava que o tempo para a ação estava se aproximando. Ela precisava organizar a logística, garantir que a restituição fosse feita de maneira discreta e eficiente, preservando a dignidade de todas as partes envolvidas. Não era sobre heroísmo ou reconhecimento. Era sobre restaurar um equilíbrio que havia sido temporariamente perturbado por um descuido. O alívio que o proprietário sentiria seria a sua única recompensa necessária, uma moeda de troca invisível e inestimável. Ela reabriu os olhos, a luz refletindo no couro polido, e uma nova determinação se instalou em seu semblante. O objeto não era mais apenas uma pasta, era um veículo para a decência, uma ponte entre mundos e um teste silencioso do caráter. O cenário estava montado e a simplicidade da honestidade irradiava com uma força que eclipsava o luxo ao seu redor. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. Ela deslizou a ponta do dedo indicador ao longo da costura reforçada da pasta, uma linha de nylon quase invisível que unia as duas metades do couro curtido. A superfície não era perfeitamente lisa, havia uma leve granulação que falava de um tratamento de material de altíssima qualidade, mas que, ao toque, parecia reter a memória de inúmeras manipulações, sugerindo reuniões importantes, viagens apressadas e decisões significativas tomadas sobre esta mesma superfície de apoio. O cheiro que emanava da pasta não era apenas o aroma químico discreto do curtimento do couro, mas sim uma complexa tapeçaria olfativa, uma nota sutil de papel reciclado e tinta fresca, talvez um toque imperceptível de essência amadeirada, e o resíduo fugaz do ambiente climatizado de um escritório executivo ou de um jato particular. Era um cheiro que evocava propósito, urgência e, acima de tudo, responsabilidade. O zumbido branco do sistema de ventilação, uma constante baixa frequência que preenchia o espaço de serviço adjacente onde ela estava, era quase uma trilha sonora para a sua quietude contemplativa. Era um ruído de fundo que a maioria das pessoas ignorava, mas que, no silêncio concentrado daquela tarefa, parecia amplificado. De vez em quando, esse zumbido era pontuado pelo som rítmico e metálico dos talheres sendo cuidadosamente organizados em bandejas de linho na sala de preparação ao lado. Um som de ordem imperturbável, de preparação meticulosa para a próxima onda de serviço, independentemente dos dramas silenciosos que se desenrolavam nos bastidores. A precisão daquele tilintar, separando garfos de facas e colheres em suas respectivas divisões, era um pequeno conforto, uma reafirmação da estrutura que regia seu mundo de trabalho. A luz, que incidia através da estreita janela da despensa, filtrada pelas persianas semicerradas, formava barras paralelas de ouro pálido no chão de azulejos cinzas.
Quando ela movia ligeiramente a pasta, o couro capturava essa luz com uma voracidade discreta, transformando-a em reflexos profundos, quase como água escura e calma. Ela sentiu o calor residual do material, que mesmo após algum tempo, parecia reter a temperatura do corpo do proprietário. Um eco térmico da pressa ou do lapso de atenção que o fizera deixá-la para trás. Esse calor era um lembrete físico e tátil da humanidade por trás do objeto de valor, despojando-o de seu status puramente material e imbuindo-o de uma narrativa pessoal. Seus próprios dedos, calejados e ligeiramente ásperos pelo contato constante com detergentes industriais, e a aspereza do linho de mesa contrastavam vivamente com a maciez polida do couro. Era um contraste de mundos, o mundo do serviço diário, da repetição de gestos, contra o mundo das altas finanças e da tomada de decisões. Contudo, naquele momento, a distância entre os dois mundos parecia diminuir drasticamente, mediada apenas pelo ato puro e simples da decência. Ela pensou no pequeno armário em seu próprio apartamento, onde guardava os poucos pertences de valor sentimental. Uma foto emoldurada, um pequeno presente de um ente querido, objetos que não tinham valor monetário, mas que eram inestimáveis em significado. A pasta, embora carregada de valor econômico tangível, representava para o proprietário uma segurança e uma continuidade que ela compreendia intuitivamente. O relógio de parede na cozinha, que ela podia visualizar mentalmente, com seus números grandes e austero design funcional, continuava sua marcha implacável. Cada tic-tac era um lembrete físico de que o tempo era uma moeda de troca preciosa, não apenas para o executivo que havia se ausentado, mas para ela também. Cada segundo dedicado a garantir a integridade da situação era um investimento silencioso no seu próprio senso de dignidade e na narrativa que ela construía para si mesma. Ela sentiu a textura do seu próprio uniforme, o tecido resistente, ligeiramente engomado, que representava horas de trabalho árduo e dedicação. O peso da bandeja de prata que ela havia carregado momentos antes parecia trivial e fugaz em comparação com o peso moral daquele objeto em suas mãos. A memória de um conselho antigo de sua avó sobre a importância de deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa ressurgiu com clareza cristalina. A avó sempre dizia que a riqueza verdadeira não se media pelo que se acumulava, mas pelo que se recusava a tirar de outrem, mesmo que a oportunidade se apresentasse velada pelo anonimato. Essa filosofia simples, destituída de qualquer sofisticação, era o farol que a guiava agora. Não havia holofotes, não havia testemunhas, apenas a quietude do corredor de serviço e o julgamento silencioso de sua própria integridade. A tentação, se é que havia alguma, era uma miragem fraca e indistinta, facilmente dissipada pelo peso concreto da responsabilidade que ela sentia. Ela inalou profundamente, absorvendo o aroma complexo do ar ambiente. Uma mistura tênue de café fresco, restos da manhã, um toque de especiarias doces, preparação de sobremesa e o aroma persistente do produto de limpeza de chão que garantia a asepsia do ambiente. Cada cheiro era um marcador de seu ambiente de trabalho, um lembrete de que a vida continuava em seus ritmos previsíveis, enquanto esta pequena anomalia logística, a pasta esquecida, aguardava sua correção. A decisão de como proceder foi tomada, não com pressa, mas com uma calma calculada. A restituição deveria ser um ato de graça, realizado com a mesma discrição com que o objeto havia sido encontrado. A dignidade de ambas as partes precisava ser preservada. A dela, por meio da honestidade inquestionável, e a do proprietário, por meio de um retorno silencioso, livre de qualquer constrangimento ou alarde. O luxo do ambiente ao redor, os painéis de madeira polida que forravam o corredor,
A qualidade silenciosa dos carpetes que abafavam seus passos parecia apenas servir de contraste para a simplicidade radical de seu propósito. Ela não estava interessada nas cifras ou nos segredos contidos na pasta. Estava interessada apenas na simetria moral de sua ação. Aquele objeto era agora um espelho, refletindo de volta a ela a pessoa que ela se esforçava para ser. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A restituição deveria ser um ato de graça, realizado com a mesma discrição com que o objeto havia sido encontrado. A dignidade de ambas as partes precisava ser preservada. A dela, por meio da honestidade inquestionável, e a do proprietário, por meio de um retorno silencioso, livre de qualquer constrangimento ou alarde. O luxo do ambiente ao redor, os painéis de madeira polida que forravam o corredor, a qualidade silenciosa dos carpetes que abafavam seus passos, parecia apenas servir de contraste para a simplicidade radical de seu propósito. Ela não estava interessada nas cifras ou nos segredos contidos na pasta. Estava interessada apenas na simetria moral de sua ação. Aquele objeto era agora um espelho, refletindo de volta a ela a pessoa que ela se esforçava para ser. O ar-condicionado central, um sistema potente e quase imperceptível, mantinha a temperatura do corredor em uma constância fria e controlada, um oxigênio que parecia filtrado de qualquer ansiedade externa. A corrente de ar, sutil e científica, passava por seu uniforme engomado, criando uma sensação de isolamento da umidade e do calor do mundo lá fora. Cada detalhe daquele espaço era uma declaração de controle e exclusividade. O carpete, de uma cor neutra e escura, não apenas silenciava, mas também possuía uma densidade que dava uma leve resistência a cada passo, um amortecimento luxuoso que a fazia sentir-se flutuando levemente sobre o piso. Ela concentrava-se nessa sensação física, o leve empurrão do tecido sob as solas gastas de seus sapatos de serviço, como uma âncora contra a abstração do valor contido na pasta em suas mãos. A pasta, por sua vez, era um estudo de sobriedade e qualidade. Sua superfície, de couro escuro e fosco, tinha uma textura quase aveludada, fria ao toque, mas com uma rigidez que sugeria anos de uso e cuidado. Não havia logotipos chamativos ou ferragens douradas berrantes. Apenas um fecho sutil e robusto, quase invisível, que mantinha o conteúdo seguramente guardado. A maneira como ela assegurava era crucial. Não apertada demais, para não transmitir nervosismo, nem solta demais, para não sugerir descuido. Era um manuseio neutro, profissional. A pasta estendida levemente para a frente, como se fosse uma extensão temporária de seu dever. Enquanto avançava pelo corredor alongado, as sombras projetadas pelas luminárias embutidas dançavam suavemente, criando padrões geométricos repetitivos nas paredes de madeira. A madeira escura e profunda não era apenas um revestimento, parecia ter sido polida ao longo de décadas, e o cheiro residual, sutilmente misturado com o perfume de um produto de limpeza de alta qualidade e o leve aroma de café passado há horas, criava uma sinfonia olfativa de eficiência e opulência contida. Ela tentava absorver todos esses detalhes sensoriais, usando a observação meticulosa do ambiente para desviar sua mente da tentação de especular sobre o proprietário ou o conteúdo do objeto. Sua mente, no entanto, era um campo de batalha silencioso de memórias e reflexões sobre a natureza da posse e da integridade. Ela se lembrava de um pequeno episódio da infância, quando havia encontrado uma moeda brilhante no parquinho. A euforia momentânea da descoberta fora rapidamente substituída pela ansiedade sobre quem a havia perdido e a subsequente sensação de alívio puro ao entregá-la à professora, que a elogiou não pelo ato, mas pela decisão.
Essa memória era um mapa interno, um roteiro que a guiava agora. O valor do objeto era irrelevante, o valor da ação era tudo. A luz que vinha das janelas localizadas no final do corredor era difusa e suave, indicando que o sol da tarde havia sido filtrado por cortinas pesadas ou persianas engenhosas, impedindo qualquer clarão excessivo que pudesse perturbar a atmosfera de seriedade. Essa luz tênue realçava a poeira mínima que flutuava no ar, visível apenas em ângulos específicos, testemunhando o fluxo e refluxo silencioso da vida naquele edifício de prestígio. Ela inspirou profundamente, sentindo o ar expandir seus pulmões, e ajustou ligeiramente o ritmo de sua caminhada. Não havia necessidade de pressa. A pressa sugeriria ansiedade, e a ansiedade sugeriria um motivo oculto ou um desejo de se livrar logo do objeto. Seu objetivo era a calma inabalável. Cada porta que ela passava, idêntica na sua estrutura imponente e no seu acabamento em latão escovado, representava um mundo de negócios e decisões que pareciam infinitamente distantes de sua realidade cotidiana. Ela imaginava as discussões que aconteciam por trás daquelas barreiras acústicas, negociações de alto nível, planejamentos estratégicos, talvez os mesmos assuntos de que tratavam os papéis dentro da pasta. Esse distanciamento era uma proteção. Ao enxergar a si mesma como uma engrenagem essencial, mas discreta, na vasta máquina daquele local, ela conseguia manter a objetividade. Sua função era manter a ordem, e a ordem incluía corrigir anomalias, como um objeto valioso fora do lugar. O silêncio do corredor era ocasionalmente quebrado por um ruído distante, mas abafado, o arrastar de uma cadeira em algum escritório distante, o toque discreto de um telefone interno que não era atendido, ou o zumbido quase inaudível do sistema de ventilação. Esses sons eram como notas isoladas em uma partitura de fundo, servindo apenas para enfatizar a quietude predominante. Ela percebeu que a verdadeira riqueza daquele ambiente não estava apenas no material, mas na capacidade de comprar o silêncio, de filtrar o caos do mundo exterior. E no meio desse silêncio caro, sua ação era um pequeno ato de restauração da ordem, um sussurro moral que ela esperava que ressoasse com o mesmo peso da descrição. Ela ensaiou mentalmente o breve diálogo que ocorreria no momento da entrega. Seria rápido, factual e sem floreios. Encontrado no local X, parecia importante, devolvendo agora. Nenhuma menção a seus próprios pensamentos, nenhuma busca por gratidão, nenhuma justificativa. A beleza do ato estava em sua autossuficiência moral. Ela não precisava de testemunhas para validar sua integridade. Ela era a única juíza de seu próprio caráter naquele momento. A sensação do couro da pasta sob seus dedos a lembrou da fragilidade das coisas materiais e da força das escolhas intangíveis. Aquele objeto, talvez valioso em termos monetários, representava um valor muito maior para ela. O conforto de saber que, quando confrontada com uma escolha entre o fácil e o certo, ela havia escolhido o certo, sem hesitação e sem cálculos. Este era o seu verdadeiro luxo. Uma riqueza interna que nenhum painel de madeira polida ou carpete denso poderia replicar. O caminho continuava à sua frente, simétrico e longo. Cada passo, um lembrete físico de que a jornada da retidão era frequentemente desprovida de atalhos e exigia uma persistência paciente. Ela notou a leve inclinação do piso em determinado ponto, quase imperceptível, mas que exigia um ajuste sutil em seu equilíbrio, refletindo como a moralidade também exige pequenos e constantes ajustes para manter a direção. Ela seguiu em frente, o objeto silencioso em sua mão, a bússola de sua alma, apontando firmemente para o norte da honestidade. Continua a descrição detalhada e o volume de texto.
A leve inclinação do piso, que exigiu um ajuste sutil em seu equilíbrio, era mais do que uma peculiaridade arquitetônica. Era uma metáfora tátil para a jornada da vida, onde a manutenção da direção exige uma vigilância constante e a disposição para fazer microcorreções. O carpete, de uma cor que se situava entre o cinza antracite e o azul marinho profundo, parecia absorver qualquer ruído, tornando seus próprios passos uma performance silenciosa, um eco abafado de sua presença contra a grandiosidade daquele ambiente corporativo. A densidade das fibras, que cediam ligeiramente sob a sola de seus sapatos de serviço, era um lembrete físico da diferença material entre seu mundo e o dele. Um mundo onde o conforto e a estética eram prioridades inegociáveis. Não era um ar comum que preenchia o corredor. Era filtrado, climatizado com uma precisão que eliminava qualquer vestígio de impureza externa, carregando apenas um leve e quase indetectável perfume de sândalo e couro novo, uma fragrância que sussurrava sobre estabilidade e poder adquirido. Ela levou a mão que segurava o objeto até a altura dos olhos, sem parar de andar. O peso em sua palma era mínimo, mas o peso moral de sua decisão era avassaladoramente reconfortante. Era o peso da certeza. Ela notou a forma como a luz ambiente, que não vinha de fontes diretas, mas sim de discretas faixas embutidas no teto, projetava um brilho quente e dourado sobre a superfície do objeto, realçando seu contorno simples. Cada painel de madeira escura que revestia as paredes laterais parecia contar uma história de árvores centenárias e artesanato meticuloso, refletindo a luz com uma dignidade solene. Havia uma simetria obsessiva em todo lugar. As portas de escritórios adjacentes, perfeitamente alinhadas, espaçadas com precisão milimétrica, cada maçaneta de metal escovado reluzindo com o toque da iluminação indireta. Aquele ambiente era uma ode à ordem, um santuário de controle. A memória daquele breve momento no café, quando a pasta ficou sozinha na mesa, retornou com clareza. Ela podia reviver a imagem da luz da tarde, incidindo sobre o couro, o peso da pasta ao pegá-la, um peso que prometia segredos e talvez uma solução rápida e fácil para suas próprias dificuldades financeiras. O cálculo rápido que a tentação exigia foi prontamente esmagado pelo instinto. Não houve debate interno, houve apenas o dever, puro e simples, a reação imediata que o caráter, cultivado ao longo de anos de trabalho árduo e escolhas modestas, impõe. Essa rapidez na resposta à ausência de luta interna era o que agora a enchia de uma paz profunda que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela entendia que a verdadeira riqueza não residia nos ativos palpáveis contidos em pastas de couro, mas sim na ausência de dívida moral, na capacidade de olhar para trás e encontrar apenas caminhos retos. Continuou seu trajeto, prestando atenção ao ritmo uniforme de sua respiração, contrastando com a quietude quase sobrenatural do corredor. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir o leve sussurro do ar-condicionado e, mais claramente, a batida rítmica de seu próprio coração. Um som que, naquele cenário de alto poder, parecia incrivelmente humano e vulnerável. Ela pensou na textura rugosa de seu avental de trabalho, que contrastava totalmente com a seda invisível que parecia envolver aquele local. A diferença material era gritante, mas a diferença interna era nula. Naquele momento, vestida com seu uniforme simples, carregando apenas o valor de sua honestidade, ela se sentia a pessoa mais rica de todo o edifício. Seus olhos percorreram a junção, onde a madeira escura encontrava o teto branco fosco, uma linha perfeitamente reta que parecia estender-se ao infinito. A atenção aos detalhes era esmagadora, desde o polimento da superfície, que refletia o teto como um espelho escuro, até a ausência total de pó ou imperfeições.
Era um espaço que exigia perfeição e ordem, e ela sentiu que sua própria presença, embora necessária para o funcionamento desse universo, era temporária e marginal. No entanto, ela estava ali por um motivo que transcendia o serviço: o reconhecimento do valor inestimável da integridade. A memória do sorriso aliviado do homem ao reaver a pasta era mais valiosa para ela do que qualquer recompensa. Não era um sorriso de gratidão simples, mas um reconhecimento silencioso de que, em um mundo de incertezas e tentações, ainda existiam pilares de firmeza. Esse reconhecimento invisível era a sua verdadeira recompensa, o dividendo de sua escolha. O objeto que ela segurava agora era um mero lembrete físico, um ponto de ancoragem para essa memória intangível. Ela girou-o levemente entre o polegar e o indicador, sentindo a microtextura, a leve frieza do material que absorvia o calor de sua mão. Era um objeto que, em um contexto diferente, poderia ter sido esquecido ou descartado, mas que agora, carregado com o peso da moralidade, tornava-se precioso. A caminhada continuava, a cada metro percorrido, reforçando a sensação de propósito. O corredor parecia esticar-se, uma perspectiva geométrica que forçava seus olhos a focar no horizonte distante, onde o caminho parecia se estreitar até um ponto de fuga indistinto. Ela pensou na paciência necessária para manter o rumo, para não desviar, para aceitar que a jornada do caráter é muitas vezes silenciosa e solitária. A inclinação sutil que ela havia percebido mais cedo agora se nivelava, mas ela mantinha a consciência de seu centro de gravidade preparada para o próximo ajuste. A retidão exige essa prontidão constante, essa disposição para calibrar a bússola interna, mesmo quando o terreno parece plano. O exterior de seu uniforme, ligeiramente amarrotado do dia de trabalho, contrastava com o impecável ambiente, mas o interior, o núcleo de sua identidade, estava mais alinhado com a perfeição daquele lugar do que a maioria das pessoas que o frequentavam. Ela era a prova de que a verdadeira luxúria era a liberdade de ter uma consciência limpa. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O piso de mármore polido sob suas solas, embora liso e frio, não registrava o som de sua passagem, absorvendo qualquer ruído com uma descrição que apenas a arquitetura de alto nível poderia proporcionar. Era uma superfície projetada para a fluidez silenciosa, para a sensação de que as pessoas que ali transitavam eram importantes demais para fazer barulho. Ela, no entanto, carregava consigo o eco invisível de um dia inteiro de passos rápidos sobre azulejos menos nobres, de bandejas pesadas e do burburinho constante de centenas de conversas simultâneas. Essa memória sonora interna contrastava com o silêncio quase clínico daquele corredor. Um silêncio que parecia ter peso e forma, como um bloco de gelo seco que envolvia e preservava a atmosfera. O ar-condicionado mantinha uma temperatura constante e impessoal, um grau de frescor que não era natural, mas manufaturado para otimizar a concentração e minimizar a sensação de esforço. Os painéis de madeira escura que revestiam as paredes não eram apenas decorativos, eles eram uma declaração de longevidade e solidez. A textura da madeira, visível em seu grão profundo, prometia estabilidade em um mundo de volatilidade. Ela passou a ponta do dedo, quase imperceptivelmente, sobre a superfície fria, sentindo a rugosidade delicada que a distância tornava invisível. Era um lembrete de que mesmo a perfeição aparente era composta de inúmeras imperfeições minúsculas, de detalhes que só se revelavam ao toque ou a uma observação muito próxima. Seu olhar se deteve nos reflexos sutis das luminárias embutidas, projetando halos oblongos que se esticavam e se deformavam ligeiramente à medida que a perspectiva mudava. A luz, branca e focada, não a cegava, mas a guiava.
enfatizando a linearidade de seu propósito. Ela se lembrou de uma manhã chuvosa, há muitos anos, quando seu avô, um carpinteiro que valorizava a precisão acima de tudo, lhe ensinara sobre a importância de manter o esquadro. Ele havia dito que, no trabalho da madeira, o erro de 1 milímetro em uma extremidade se tornaria 1 metro de desvio na outra, se a peça fosse longa o suficiente. Essa lição, há muito tempo absorvida em seu subconsciente, ressoava agora naquele ambiente de linhas retas e implacáveis. Sua ação atual, devolver um objeto que representava uma fortuna para ela, mas talvez apenas um inconveniente para o dono. Era o esquadro de sua própria vida. Não havia recompensa imediata visível, apenas a garantia de que seu caminho interior permanecia verdadeiro. O peso da pasta em sua mão era reconfortante e estranho. Ela não se atreveu a examiná-la mais de perto, mas a sensação do material, um couro macio e maleável, falava de durabilidade e custo. Era um objeto que continha ideias, projetos, talvez o futuro de muitas pessoas. Era a materialização do tipo de responsabilidade que ela só via de longe. No entanto, ela sentia que o peso de sua própria responsabilidade, a de manter sua integridade inabalável, era infinitamente mais pesado e precioso. O suor sutil em sua palma, residual do calor da cozinha e do movimento constante, contrastava com a frieza do couro. Seus músculos, acostumados à tensão constante de equilibrar bandejas cheias e à agilidade necessária para navegar por espaços apertados, estavam agora em um estado de descanso vigilante. Ela podia sentir cada fibra de sua panturrilha, calibrada para a velocidade e resistência. O corpo dela, uma ferramenta de trabalho, era uma máquina bem ajustada de esforço e resiliência. E essa resiliência era em si uma forma de luxo invisível. Nenhuma joia ou vestimenta de grife poderia conferir a mesma sensação de poder que o conhecimento de que ela era fisicamente capaz e moralmente inabalável. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir o leve zumbido em seus próprios ouvidos, um ruído interno que só se manifestava na ausência quase total de sons externos. Havia um cheiro sutil no ar, não de perfume ou produto de limpeza, mas o aroma tênue e metálico de papel de alta qualidade e eletrônicos caros. Era o cheiro da ambição institucionalizada. Ela fechou os olhos por um breve momento, apenas para reabrir e reorientar sua visão, reafirmando o compromisso de sua jornada através daquele labirinto de opulência. A memória de um pequeno momento de gentileza na semana anterior surgiu em sua mente. Uma cliente idosa que havia deixado uma nota escrita à mão de agradecimento, dobrada cuidadosamente sob o pires, elogiando sua atenção e sorriso. Não era sobre o valor monetário da gorjeta, mas o reconhecimento de sua humanidade. Esse pequeno papel, agora guardado em sua carteira, era seu verdadeiro ativo, seu certificado de valor. Era o que a impulsionava agora, mais do que qualquer código de conduta formal. A perspectiva geométrica do corredor continuava a desafiá-la, estendendo-se como uma promessa e um teste. A luz do final do corredor não era uma luz natural, mas a iluminação controlada de uma sala de espera ou recepção, ainda assim, representava o destino imediato, o ponto de contato. Ela pensou no tempo que havia levado para chegar ali. O tempo gasto economizando para os estudos noturnos, o tempo gasto aprendendo a arte da discrição no serviço, o tempo gasto em silêncio, processando as injustiças e escolhendo sempre responder com dignidade. Cada minuto era um tijolo na fundação de seu caráter. A retidão não era um interruptor que se ligava, mas uma musculatura que se desenvolvia com o uso constante. Seu uniforme, embora simples e funcional, era seu símbolo de batalha. Ela podia sentir a aspereza do algodão misto contra sua pele, a rigidez que vinha de inúmeras lavagens
e a mancha sutil e invisível de molho de salada que ela havia notado ao sair, mas que não conseguiu remover completamente. Essas imperfeições superficiais eram irrelevantes. Elas eram a prova de sua dedicação e do esforço físico de seu dia. Ela sustentava o olhar para frente, concentrando-se na respiração lenta e uniforme, um ritmo que ela aprendera a usar para acalmar a mente durante os picos de estresse no trabalho. O caminho se nivelava, mas ela sabia que em breve haveria uma nova inclinação, talvez uma escadaria, talvez uma curva inesperada. A vida era uma sucessão interminável de ajustes sutis. Sua mente vagava pela beleza da simplicidade, pela complexidade oculta na rotina. O ato de limpar uma mesa, por exemplo, exigia mais do que esforço, exigia antecipação, coordenação e uma compreensão de como os clientes usavam o espaço. Da mesma forma, manter a integridade exigia a antecipação das tentações e a coordenação das ações com os valores internos. Ela visualizou o momento da entrega, a breve troca, o olhar de surpresa ou talvez alívio no rosto da outra pessoa. Ela não buscava elogios ou reconhecimento exagerado. O valor da ação estava em sua pureza. Ela estava devolvendo não apenas um objeto, mas a confiança no sistema, a prova de que a honestidade ainda existia em um mundo que muitas vezes parecia valorizar apenas o ganho imediato. O verdadeiro luxo, ela reafirmava a si mesma, não era o ambiente que a cercava, nem os objetos caros que ela carregava, mas a ausência de peso na alma que vinha de saber que ela estava fazendo a coisa certa, independentemente do custo ou da conveniência. O contraste entre o ouro e o bronze, entre o reluzente e o sólido, era palpável. Ela era o bronze, forte e resistente, enquanto o ambiente era o ouro, brilhante, mas potencialmente mais maleável sob pressão. Ela preferia a resistência silenciosa à ostentação fugaz. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O silêncio do salão de pé direito alto parecia amplificar o som suave dos seus sapatos no carpete grosso. Ela caminhou em direção à mesa dele, o objeto valioso seguro firmemente sob o braço. Ele estava no meio de uma conversa intensa ao telefone, seu semblante severo e focado em alguma crise empresarial distante. Ela esperou pacientemente, a postura ereta e o coração calmo. Não havia nervosismo, apenas a certeza tranquila de quem está prestes a cumprir uma promessa feita a si mesma. Quando ele finalmente encerrou a chamada, suspirando de cansaço, ele levantou a cabeça. Seu olhar passou por ela, reconhecendo o uniforme, mas não a pessoa. "Sim? Algum problema?" perguntou ele, a voz rouca. Ela colocou a pasta discretamente sobre a mesa, deslizando-a suavemente em sua direção. "Com licença, senhor. O senhor deve ter esquecido isso antes de sair. Eu a encontrei." O homem olhou para o objeto, depois para ela. Levou um momento para que a ficha caísse. Ele estendeu a mão lentamente, tocando o material familiar, e seus olhos, antes cansados, se arregalaram em surpresa, e depois em alívio puro. Ele a abriu rapidamente, passando o olhar pelo conteúdo, e o pânico que estava submerso em sua expressão finalmente se dissipou, substituído por uma gratidão quase chocante. "Meu Deus!" ele sussurrou, afastando-se ligeiramente da cadeira. Eu pensei que estava arruinado. Eu estava prestes a acionar todos os alarmes. O que está aqui dentro vale muito mais do que dinheiro. Você não tem ideia." Ele olhou para ela, realmente a vendo, a garota do uniforme simples, contrastando com o luxo ao redor. "Por que você fez isso? Por que você não simplesmente... deixou lá ou pegou? Ninguém saberia." Ela simplesmente sorriu, um sorriso genuíno e calmo, que não buscava crédito. "É o certo a fazer, senhor. Eu só devolvi o que era seu."
Ele balançou a cabeça, descrente. Puxou a carteira do bolso interno do paletó, abrindo-a para revelar uma quantia substancial de dinheiro. Você não pode ir embora assim. Por favor, aceite isso. Isso é o mínimo que posso fazer por salvar a minha semana. Talvez a minha carreira. Ele estendeu as notas em sua direção. Ela gentilmente empurrou a mão dele de volta, mantendo o contato visual firme e respeitoso. Agradeço, senhor, mas o valor da honestidade não se mede em papel moeda. Minha recompensa já é a paz de saber que o senhor recuperou algo tão importante. O homem hesitou, a mão ainda estendida, perplexo com a recusa. Ele era acostumado a que as pessoas aceitassem qualquer coisa que ele oferecesse. Ele guardou o dinheiro, mas seu olhar sobre ela mudou, tornando-se algo mais profundo que gratidão. Era admiração. Você é uma pessoa rara, ele afirmou. E eu não aceito um não como resposta para uma recompensa justa. Se você não quer o dinheiro, o que você quer? Diga-me. Você é organizada, discreta e tem uma integridade inabalável. Ela pensou rapidamente. A honestidade era o bronze, mas ela também precisava de uma base sólida para construir o futuro. Eu busco um novo caminho, senhor. Algo onde eu possa usar minhas habilidades de organização, talvez em gestão ou logística. Se o senhor puder me dar uma simples carta de recomendação, isso valeria mais do que qualquer quantia de dinheiro para mim. O homem sorriu, um sorriso genuíno que relaxou a tensão em seu rosto. Ele se inclinou para a frente. Uma carta? Não, eu não vou lhe dar uma carta. Alguém com essa bússola moral, que valoriza o princípio acima do ganho imediato, é exatamente o tipo de pessoa que eu preciso ao meu lado. Se você soube lidar com a pressão de um item de alto valor perdido com essa calma, você pode gerenciar qualquer coisa. Venha ao meu escritório, amanhã às 10. Não para uma carta, mas para uma entrevista real. Traga seu currículo. Você me devolveu mais do que uma pasta. Você me devolveu a fé de que a integridade existe onde menos se espera. Ele entregou a ela um cartão de visita simples, mas que carregava um peso imenso de poder. Ela sentiu o cartão em sua mão, quente e pesado, o cheiro de papel fino contrastando com a cera do seu avental. Aquele simples ato de devolver algo havia aberto uma porta que ela nunca sonharia em bater. Não foi o ouro do ambiente que a elevou, mas o bronze da sua natureza. Ela havia provado que o verdadeiro luxo não está nas posses que se acumulam, mas na leveza da alma que sabe que fez a coisa certa, e essa leveza, ironicamente, a levou à maior oportunidade de sua vida. Caminhando para casa naquele dia, ela não era mais apenas uma garçonete. Ela era uma candidata, com o futuro brilhando à sua frente. E se você valoriza histórias de integridade, propósito e como ser honesto, pode abrir portas inesperadas. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e se juntar à nossa comunidade.